Hi guys, como vocês estão? Hoje a gente vai dar início à nossa primeira aula do curso voltado para a área de eletricidade e eletrônica. E vamos trabalhar justamente com conceitos básicos voltados para a área de eletricidade nessas duas primeiras aulas. Então, se você tem um conhecimento básico voltado para a área de eletricidade, eu recomendo que aguarde mais um pouco e entre quando a gente estiver trabalhando justamente com a parte de eletrônica, que é o conhecimento um pouco mais avançado. Mas, bora pro vídeo? Eu me chamo Daniel e esse é o Maclaro. Hi guys, como vocês estão? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco voltado para a área de eletricidade, não tanto de eletrônica, mesmo que o curso seja trabalhando os dois assuntos. Mas primeiro a gente tinha que abordar e entender o que é a eletricidade no final. E a eletricidade, a gente trabalha principalmente com dois ramos básicos, que inclusive a gente estuda no ensino médio, no terceiro ano normalmente, que é o assunto de eletroestática. Eletroestática, pela análise da palavra, você já pode perceber que trabalha com dois assuntos principais. O primeiro é o caso da eletricidade e outro da estática. E assim a combinação das duas palavras forma eletroestática. Mas Daniel, o que é eletricidade, o que é estática, o que é eletroestática? Vamos pensar um pouco. Eletricidade é o nome dado ao conjunto de fenômenos que ocorre graças à movimentação de carga elétrica. Movimentação de carga elétrica. Ou seja, é o deslocamento de uma carga elétrica. Mas estática é a ausência de movimento em casos espaciais da aceleração nula. Ou seja, pelas leis de Newton, é quando uma força está em equilíbrio, ou seja, não tem uma movimentação devido à aceleração. Então, o que a gente vai trabalhar é justamente essa questão da partícula elétrica estando ela estável ou parada. Mas a gente vai observar que mesmo estudando eletroestática, a gente estuda alguns conceitos como força elétrica, campo elétrico, que ocorrem a presença de força elétrica e ocorre o processo de movimentação da carga. Mas calma. Vamos por partes. Primeira coisa que a gente tem que saber, o que é eletricidade e o que é uma carga elétrica, uma partícula elétrica. Uma partícula elétrica, existem dois tipos. A primeira é o elétron, que é uma partícula carregada negativamente. E é essa partícula que fica rodeando aqui na eletrosfera. E o que tem aqui dentro de um átomo, são os prótons e nêutrons. Todavia, os nêutrons não são partículas elétricas. Elas só têm um conteúdo de massa. Já as cargas, os prótons, eles têm uma carga elétrica. Só que essa carga elétrica, diferente do elétron, ela é positiva. Ambos os valores de carga elétrica, se a gente colocar na unidade padrão de carga elétrica, o Coulomb, tem o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, uma partícula, um elétron ou um próton tem esse valor de carga. Consegue entender? E se a gente juntar diversas cargas elétricas? A gente vai ter os corpos carregados. Ou seja, são partículas que têm diversas cargas elétricas, sejam elas carregadas positivamente ou negativamente, que é o que a gente vai ver logo em seguida. Tá vendo que os corpos são carregados com várias partículas, inclusive você é um corpo carregado, porque tem diversos átomos, diversos elétrons em você, diversos prótons em você. Qualquer objeto que você trabalhar, ele vai ter cargas positivas e negativas. E normalmente, essas cargas se equiparam, têm o mesmo valor. Todavia, a gente sabe que existem os cátions e os ânions. Os cátions são a falta de elétrons, porque no final, na circulação do corpo elétrico, o que sai é o elétron e o número de prótons sempre se mantém dentro de uma partícula, dentro de um átomo. Então, quando a gente tem a falta de elétrons, a gente tem uma carga positiva, um corpo positivo, e aí temos a presença de menos elétrons em relação a prótons. Já os ânions, a gente tem o contrário, é quando a partícula ela consegue juntar mais elétrons do que normalmente o átomo tem como padrão, que é no caso dos ânions.
Mas voltando para os corpos carregados, a gente tem 3 diferentes tipos. Aqui a gente estava cationhando, a gente estava trabalhando com partícula. Aqui a gente está trabalhando com corpos carregados. Ou seja, é como se fosse esses vários elétrons, esses vários corpos que têm diversos tipos de elétrons, da seguinte maneira. Os corpos que são carregados positivamente, ou seja, têm uma maior quantidade de prótons do que de elétrons, eles são corpos carregados positivamente. Já os corpos que são carregados negativamente são os corpos que têm mais elétrons do que prótons. E essa quantidade é medida da seguinte maneira. A quantidade de cargas, seja ela prótons ou nêutrons, ou prótons ou elétrons, é igual ao número de partículas que tem vezes a carga fundamental, que é justamente aquele 1,6 vezes 10 a menos 19. E assim a gente acha um número de cargas. E se a gente for observar, existem os corpos neutros, que você lembra que é o que eu falei que normalmente é padrão, que a quantidade de partículas negativas é igual à quantidade de partículas positivas. Ou seja, eles têm um comportamento neutro. Se a gente observar, inclusive o Pikachu aqui, ó, aquele neutro, aquele negativo e aquele positivo. Brincadeiras à parte, a gente tem a presença também de força elétrica, que na verdade ocorre devido à aproximação de partículas, tanto elas de mesmo sinal, ou, se você conhece aquela famosa frase, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, quando a gente tem a aproximação de cargas iguais, sejam elas positivas ou negativas, o que ocorre? Elas se repelem. Já quando a gente tem a soma e a aproximação de cargas opostas, ou seja, uma positiva e outra negativa, quando elas se aproximam, elas se unem. E essa força elétrica de aproximação e repulsão é medida justamente com a observação dessas duas cargas. E essa é o nome dado à força elétrica, seja a força de repulsão ou força de atração. A força é igual a uma constante K de meio, na qual a gente observa que varia de acordo com o meio. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando no ar, tem uma constante. Se a gente estiver trabalhando dentro de um fio elétrico, tem outra constante. O valor é igual à quantidade de cargas da partícula 1, do corpo carregado 1, vezes a quantidade de cargas do corpo 2, dividido pela distância ao quadrado entre eles. Ou seja, de acordo com a distância que a gente tiver entre os corpos, existe uma diferença no comportamento de força. Mas Daniel, por que isso ocorre? Porque cada partícula elétrica ela tem uma propriedade que se chama campo de força. E toda vez que algum corpo que tem eletricidade se aproxime dele, ele sofre esse processo de força. O outro corpo, uma outra propriedade que é bastante semelhante, é o campo de força gravitacional, que seja semelhante se a gente for observar, a gente colocar um meteoro, por exemplo, aproximando da Terra, a Terra vai atrair ele e puxar para dentro dele. Isso ocorre semelhante a uma partícula elétrica. Então podemos assimilar, fazer esse paralelo com essas duas partículas. E falando sobre campo de força, existe o campo elétrico, que é um campo de força também. E se a gente for observar, o campo elétrico é medido igual a força elétrica dividido pela carga de prova na qual a gente coloca. Ou seja, você lembra que a gente, nessa força elétrica, se a gente quiser medir a força elétrica da carga 1, a gente vai colocar uma carga de prova 2. No campo elétrico, a gente vai dividir essa carga de prova. Então a gente vai tirar ela. E assim a gente encontra o campo elétrico. Lembrando que as linhas de força têm sempre um sentido. Elas saem da carga positiva e entram na carga negativa. E esse é sempre o sentido. Conseguiram entender o básico de eletroestática? Então a gente fica por aqui. Lembrando que qualquer dúvida e questionamento podem comentar aqui e dar sugestões, comentários, curtir. A gente vai adorar bastante. Espero que vocês tenham gostado do nosso retorno às atividades e vamos ter muito mais vídeos e atividades. Um beijo, pau na máquina e bora para mais um vídeo.